Abra sua Bíblia aí, se você já tem na mão, eu já estou aqui com a minha, em Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Estou abrindo aqui a minha Bíblia em Isaías. Você vai procurar aí também na sua Bíblia, Isaías capítulo 1 e o verso 18. E a palavra de Deus em Isaías capítulo 1, verso 18, vai falar ao seu coração. Você que tem a consciência de que é pecador, você que pecou hoje, você que caiu mais uma vez no mesmo pecado, você que luta para abandonar algum pecado, você que se entristeceu, você que ao olhar para si próprio se entristece, acha que não tem solução, não vê saída. Vamos ler o texto, Isaías capítulo 1, verso 18, que diz o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Aleluia! Deus diz em Isaías 1,18, nessa noite, para mim e para você, que ainda que os seus pecados sejam como escarlata, sejam vermelhos como carmesim, ainda que eles sejam uma mancha muito difícil de não ser notada, Deus está disposto a apagá-los. Amém? Deus está disposto a lhe dar um novo recomeço. E Deus diz em sua palavra a seguinte declaração. Isaías 1, 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor Deus. Deus diz: vinde e arrazoemos. Ele quer conversar conosco, Ele quer conversar com você. Venha, vamos conversar. Ele diz, ou seja, Deus chama você para uma oração, meu amigo e minha amiga. Deus chama você para orar. Deus chama você para que você possa confessar os pecados a Ele, contar a Ele os problemas. E aqui Ele continua dizendo: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, não importa qual pecado você cometeu, eles se tornarão brancos como a neve. Brancos como a neve. Ou seja, Deus vai remover o pecado da sua vida. Deus vai tirar o pecado de você e vai lhe dar uma nova chance, uma nova oportunidade. E você será uma nova criatura. Amém? Ele vai deixar você branco como a neve. Então Deus está dizendo aqui, meu amigo e minha amiga, meus irmãos em Cristo, que quando você vai arrazoar com Deus, vai conversar com Deus, vai orar a Deus, confessando seus pecados, Deus está pronto para limpar você de qualquer transgressão que você tenha cometido. Amém? Essa é a beleza da graça de Deus, é a beleza do Evangelho. Agora, abra sua Bíblia em Mateus, porque Mateus ainda resiste outro convite de Jesus. Aqui Deus convida-nos a arrazoar com Ele, a conversar com Ele, a confessar os nossos pecados a Ele, para que Ele nos torne justos mediante a justiça de Cristo, para que Ele nos torne limpos, purificados pela graça dEle. Agora veja aí, Mateus capítulo 11, verso 28. Olha só, Mateus capítulo 11, verso 28, tem mais um convite. Lá em Isaías 1,18, disse: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E aqui, em Mateus 11, 28, a palavra de Deus nos diz, convite de Jesus: vinde a mim. Olha, lá em Isaías ele diz: vinde e arrazoemos. Ele diz aqui em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém? Jesus tem um alívio para a sua vida, Jesus tem um alívio para a sua alma, para o seu espírito.
Jesus tem um alívio para a sua vida matrimonial. Jesus tem um alívio para a sua vida espiritual. Jesus tem um alívio para a sua vida familiar, para seus compromissos, para o seu trabalho, para a sua casa, para você, meu amigo e minha amiga. Jesus tem um alívio, amém? E ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz vinde a mim, ele está dizendo assim: venha, conte para mim tudo o que se passa. Fala comigo. Eu tenho a solução para todos esses problemas. Fale com Deus, meu amigo e minha amiga. Eu não sei qual é o problema que você está passando agora. Eu não sei o que lhe aflige. Eu não sei o que lhe deixa triste. Mas fale com Deus. Entregue a Deus. Pare de querer saber a opinião de uma pessoa, de outra, sobre sua vida, sobre tal coisa. Entregue a Deus. Deus irá governar você de uma forma tão poderosa e maravilhosa que você será uma das criaturas mais felizes da terra. Amém? Diga amém. Amém ou não é amém? Amém? Isso. Que convite especial. Agora veja, nós vimos aqui que Isaías 1:18 e Mateus 11:28 é Deus, é Jesus convidando-nos a, através da oração, conversar com Ele, deixar na mão dele nossa vida. Qual é a nossa atitude? Abra aí Salmos 51, 2 a 4. Salmo 51, versículo 2 ao 4. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Meu amigo e minha amiga, Davi, em uma situação de completo arrependimento por ter traído, matado, mentido e feito barbaridades, e ele é advertido pelo profeta Natan por causa dos seus pecados, e ele cai em si. E Davi com certeza conhecia o chamado do Senhor para que confessasse os pecados a Deus. E aqui ele tem uma atitude movido pelo Espírito Santo, e essa atitude tem que ser a minha e a sua todos os dias, porque ele disse no verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Era sempre diante dele, sempre estava na memória dele, sempre vinha à tona o pecado de Davi. E Davi disse: não, eu vou a Deus. Deus disse, Deus chama, Deus convida para arrazoar com ele. Deus disse: vem que eu vou te tirar os fardos pesados e eu vou te aliviar. Então Davi foi, e Davi disse: lava-me completamente, diz o verso 2 de Salmo 51. Ele pede: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Amém? Que bênção! E o verso 7 do Salmo 51, Davi continua dizendo: purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Você percebe que ligação forte tem Salmo 51:7 com Isaías 1:18? Em Isaías 1:18 nós lemos que Deus disse que ainda que os seus pecados sejam vermelhos, eles ficarão brancos como a neve. E aqui em Salmo 51:7 foi dito: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me, ou seja, ele está pedindo para Deus lavar ele, e ficarei mais alvo que a neve. Amém? Mais alvo que a neve. Que bênção extraordinária. Nosso Deus está com a mão estendida. Nosso Deus está pronto para todos os seus filhos e filhas sinceros e sinceras que se achegam ao trono da graça em ocasião oportuna. Amém? Um outro texto que nos traz a esperança, que nos fala do perdão de Deus,
uma esperança para nós pecadores, se encontra ainda em Salmo 51, que é a sequência da leitura que nós estamos fazendo. Já li com você aqui Salmo 51, 2 a 4 e o verso 7, onde nós paramos. Versículo 10 de Salmo 51 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja, quando Davi percebe a sua situação e ele confessa os pecados a Deus, e ele tem a certeza que Deus o lavará e o deixará limpo, branco, alvo como a neve, então ele faz um pedido muito sincero. E é esse pedido que eu e você tem que fazer essa noite. É esse pedido que nós temos que orar e falar para Deus com toda a sinceridade do nosso coração. Verso 10 de Salmo 51 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Peça, meu irmão e minha irmã, um coração novo, um coração puro a Deus, e que Ele renove dentro de mim e de você um espírito inabalável. Amém? Mais um verso, Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 43, verso 25. Olha o que Deus diz. Quando a gente confessa a Ele os pecados, olha o que Deus diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Amém? Deus disse aqui, vou ler de novo, atenção. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não mais me lembro. Amém? Amém. Outro verso, Isaías 44, 22. Olha só o que diz o versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Amém? Então veja, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele aceita quando você pede perdão sincero a Ele por meio da oração e confessa os pecados. Então Ele vem e apaga os pecados, Ele limpa você, Ele deixa você alvo como a neve, perdoado, sem o peso do pecado. Ele alivia você, conforme Jesus disse. E no verso 22 de Isaías 44, ele disse: Eu desfaço tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ou seja, Deus agora diz: agora eu te perdoei, agora vem para mim, retorne para mim, venha para os meus caminhos, venha para a oração, venha para a igreja, venha para a Bíblia, venha para a comunhão, venha para uma vida de santificação, venha se preparar para a volta de Jesus. É isso que Deus diz quando Ele diz: torne-te para mim, porque eu te remi. Deus está dizendo: vem para mim agora, porque eu te perdoei, eu te dou vida nova, e você agora será nova criatura. Amém? Porque quando Deus perdoa, Ele dá vestes novas. E vestes aqui significa a justiça de Cristo é colocada no lugar da sua. Amém? Zacarias 3. Vamos lá. Profeta Zacarias. Zacarias capítulo 3, versículo 1 a 5 diz o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Verso 2: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Verso 3: Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Josué estava trajado de vestes sujas, significa que Josué estava sujo,
pelo pecado, pela sua própria justiça, que a própria Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nossa natureza é pecaminosa, irmãos. E aqui é dito no verso 3, ora, Josué trajado de vestes sujas estava diante do anjo, por isso que Satanás no verso 1 e 2 aparece para se opor contra Josué. Aqui é uma cena de julgamento. Josué é o réu e ele está sujo pelos pecados, e você tem o anjo do Senhor. Aqui é a figura do próprio Deus, a figura de Jesus. E Satanás é o promotor, é o acusador que fica ali, vem para dizer a Deus, olha, Josué é pecador, ele é meu, ele não merece ser salvo, ele não merece ser chamado servo de Deus, ele é meu. E Deus, em sua misericórdia e graça para com o seu filho Josué, ele diz assim, disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este o tição tirado do fogo? É como se Deus estivesse dizendo, sai para lá, inimigo. Esse aí que está com as vestes sujas, esse que está com a culpa dos pecados, não é esse um resgatado pela minha graça? O tição tirado do fogo é o resgate. E o verso 4 diz, tomou este a palavra, ou seja, o anjo, falou e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Amém? Então Jesus agora diz assim, tira dele os pecados, tira a veste suja, tira dele. E eis que eu passo de diante de ti, ele diz a Josué, toda a tua iniquidade saiu. E agora te darei vestes novas, trajes finos. E terminando o verso 5 diz, e disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. Olha, e o anjo do Senhor estava ali. Amém? Jesus, o anjo do Senhor, estava ali, pronto para perdoar o sacerdote Josué, pronto para tirar as vestes sujas e dar uma veste nova. E eu pergunto, você quer hoje, agora, nesse momento, as vestes novas? Você quer ser vestido por Cristo por vestes novas? Você quer ser perdoado de todos os seus pecados? Você quer viver vida nova ao lado do Salvador? Você quer se preparar para a volta dele? Então confesse seus pecados a Ele, entregue sua vida a Ele nessa hora. Amém? Sim. E o último texto dessa noite se encontra em Salmo 32, 5. Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Salmos 32, verso 5. A palavra de Deus declara que Deus perdoa todos os pecados. E o salmista diz assim, confessarei os meus pecados a Deus, e Deus, Ele mesmo me perdoará. Que bênção, que palavra poderosa, que transforma vidas. Você que sente a culpa, você que fica triste, você que não esquece alguma coisa que fez de errado no passado, lembre-se, Deus está disposto para te perdoar. Deus está disposto para resgatar você agora, nesse momento. E em nome de Jesus eu falo, você que se encontra agora na depressão, você que se encontra agora em um fim de casamento, você que se encontra agora distante de Deus, não vai mais à igreja, não pega mais a Bíblia, você que por um acaso estava aí na rede social, de bobeira, mexendo em um monte de coisa, e viu o vídeo passar, e está aqui um cara falando para você agora, você nem me conhece, mas Deus conhece você. E Deus, através da sua palavra, Ele diz essa noite a você, eu vim aqui para te perdoar, para te dar vida nova, para te resgatar. Louvado seja Deus. Amém? Por isso, meu irmão e minha irmã, a nossa vida deve estar
completamente na mão do Salvador. E seja lá o que você esteja passando, ou seja lá o que você ainda vai passar, ou o que você passou, não importa. O que importa agora é uma nova chance. Vestes novas estão feitas no cabide do guarda-roupa de Deus. Está pronto para ser usado por você. Tome posse dessa bênção, do perdão de Deus. Entenda, todos nós temos a natureza pecaminosa e nós carecemos da graça de Deus. O pecado entrou no mundo e está aí. E o problema se instalou. E hoje, milhões e milhões de pessoas são enganadas pelo inimigo. Mas lembre-se, o rei preparou um caminho. O rei deixou as pegadas de sangue. O rei deixou a palavra dele para que a gente possa seguir. É bússola, é um mapa nessa grande batalha. A Bíblia diz em Salmos 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso eu estou aqui ao vivo no Facebook. Por isso eu dedico tempo para estudar a Bíblia. Por isso eu estou aqui pregando o Evangelho, o perdão para você. Mas lembre-se, em breve a porta da graça irá se fechar. E quem aceitou o convite de Jesus, o vinde a mim, esses serão salvos. Infelizmente, uma grande parte da população da terra não irá ser salvo, porque não vai aceitar, não está aceitando o convite, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Por isso, meu irmão, enquanto é tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Abandone qualquer coisa na sua vida que lhe afasta de Deus. Aquilo que você intimamente sabe que não é da vontade de Deus. Aquilo que você sabe que está destruindo sua vida espiritual, que está atrapalhando o seu trabalho, está atrapalhando o seu relacionamento, está atrapalhando a sua família, está atrapalhando você de avançar. Eu tenho meus problemas, você tem o seu. Vamos juntos, segure na mão de Deus e vamos conseguir. Jesus disse que com Ele tudo podemos. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos vencer o mal. Nós podemos ser vitoriosos, porque Jesus já venceu. Jesus venceu na cruz. Jesus ressuscitou e em breve Ele voltará mais uma vez. Amém? Você que aceita agora esse convite do vinde a mim, para razoar, para orar, para confessar, para abandonar pecados. Você aí diga: eu aceito. Você que aceita, você quer a salvação, você quer a vida plena, você quer o espírito inabalável, o coração puro. Então, coloca aí eu quero, diga amém. E compartilha essa transmissão com seus amigos, para que essa palavra chegue a eles. O Evangelho avançando com potência total em busca de salvar vidas. Veja, redes sociais, irmãos, é para isso. Para nós estarmos aí pregando o Evangelho, fazendo o reino de Deus avançar. Lembre-se que Jesus disse: e esse Evangelho do reino será pregado a todas as nações e todo o mundo para testemunho de todos, então virá o fim. Então Jesus vai voltar e nós precisamos pregar esse Evangelho, o Evangelho verdadeiro, o assim diz o Senhor, assim como está na Bíblia, dentro do contexto bíblico, o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus, em sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, sempre com equilíbrio e sempre de maneira clara e objetiva. Essa é a palavra de Deus e nós, servos de Deus, devemos pregá-la. Há uma música do Arautos do Rei que diz: servo de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Por isso, aqui está a trombeta, está dando o sonido certo, e aí você que escutou, levante-se, se apronte, porque aqui não é o nosso lar. O nosso lar é lá em cima. E em breve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, voltará nas nuvens do céu, segundo Apocalipse capítulo 1, verso 7. Amém? Fica com Deus, vamos encerrando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração todos juntos, por todos os pedidos de oração que foram feitos por vocês. Tá certo? Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Louvado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por mais um sábado e porque cada dia mais se aproxima a Tua volta. Quero aqui entregar em nome de Jesus cada pedido de oração que os irmãos fizeram para que o Senhor faça segundo a Sua vontade. Abençoe também a todos os irmãos que participou da transmissão.
que comentou, que curtiu e que participou com perguntas e com pedidos de oração. Abençoe também, ó Deus, aqueles que irão ver depois essa transmissão. Nós agradecemos a Ti por tudo e em Tuas mãos entregamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Jamais nos deixa em trevas, revela tudo aos seus profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade para nós. O Espírito de profecia traz consolo ao aflito. Orienta o perdido e o que busca instrução. Quando há necessidade, provê a correção. Nos conduz às Escrituras e nos guia a salvação. Andemos, pois, na luz que temos, vivamos